Oi, gente! Estamos aqui para mais um vídeo da Jornada de Profissões. Assim como nas outras vezes, eu espero muito que vocês estejam gostando de todos esses vídeos. A gente está tentando fazer a maior quantidade possível de vídeos, entrevistar a maior quantidade possível de profissionais, para que vocês possam ter uma gama de informações e puderem se decidir, que vocês possam se decidir na carreira que vocês desejam seguir, beleza? Hoje a gente está aqui com mais uma militar, mais uma ex-aluna minha, que eu tenho um grande prazer, um grande orgulho, sempre foi excelente aluna. Para vocês que viram a Jornada de Profissões do ano passado, ela é irmã da Dani, que deu entrevista para a gente no ano passado, que seguiu uma carreira completamente diferente. Ela atua dentro da área militar como bombeiro, mas não é bombeiro, então foi bem legal. Quem não viu, dá uma olhada lá. A gente tem a nossa playlist da Jornada de Profissões lá, então dá uma olhada. Então, agora eu estou entrevistando a irmã dela, que é mais velha que a Dani, então deveria ter ido antes, mas, na verdade, não tem ordem nisso aqui, então é maneiro, a gente tem a liberdade de brincar aqui. Então, Marcele, seja muito bem-vinda, a gente está com a Marcele Cruz, seja muito, muito bem-vindo. Dá um oi para a galera, obrigada. Fala a sua patente e a gente já parte para a nossa entrevista. Obrigada, Felipe, também é um prazer estar aqui falando com vocês, trazendo um pouquinho do que a gente passou para ajudar outras pessoas, isso é muito importante. Então, hoje eu sou terceiro sargento, me formei há 1 ano e 4 meses, mais ou menos, e sou da especialidade de bombeiro da Força Aérea. Vou estar aqui para falar um pouquinho com vocês, conversar um pouquinho com vocês sobre essa área. Vamos lá. Maneiro, gente. Essas meninas... Olha, na época, eu nunca imaginei que essas meninas fossem seguir. Isso é muito legal. Mas vamos lá. Então, seguindo nessa linha de eu nunca tenho imaginado, não tenho imaginado vocês militares, mas seguir essa área, né? A gente é uma área pouco escolhida, né? Talvez ou pouco conhecida. Não sei se é pouco escolhida, mas é pouco conhecida. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Queria que você falasse um pouquinho se a vida militar sempre foi a sua escolha de carreira ou antes passaram coisas diferentes na sua cabeça? Como é que foi isso? Então, a vida militar sempre esteve como uma opção, mas não foi a única. Então, assim, a primeira opção e mais importante era aquela história de fazer a faculdade. Eu queria, principalmente na área da saúde, cheguei a cogitar a medicina, fiz prova do Enem, fiz prova da UERJ, e até que no terceiro ano eu percebi que o ideal seria buscar alguma coisa que me desse estabilidade e um emprego, um salário o mais rápido possível, e aí o resto eu corri atrás depois. Então, assim, acredito que no terceiro ano do ensino médio, acredito não, foi no terceiro ano do ensino médio que eu fiz a primeira prova para EA, para conhecer, e aí foi aí que eu decidi que esse seria o caminho. Maneiro. E vocês, quando você estava pensando em fazer a prova da UERJ, Enem, quais as profissões que passaram? Porque a gente, assim, vou fazer a prova para carreira tal. Qual que passou? Só por curiosidade. Eu pensava em medicina, na real, mas, assim, eu não me dedicava o suficiente para isso, tanto que eu não passei. Uma doação absurda que tem que dar no estudo para passar no vestibular de medicina e conseguir, né, para uma federal. E não rolou para mim, isso foi me desmotivando. Eu vi que eu teria que passar um bom tempo bem focada naquilo, acho que bem mais na EA, ia me tomar anos, talvez, de estudo em tentativas para passar na faculdade e conseguir, e eu ficaria só dependendo dos meus pais, e eu queria galgar a minha independência logo, entendeu? Então, foi isso que me fez mudar de ideia, a independência o mais rápido possível. Beleza. Mas depois você viu que o concurso dela também não é tão distante assim, porque também é complicado pra caramba, né? Então, mas maneiro, entendi a linha de raciocínio naquela época, entendi. Bom, e aí você, assim, decidi que quero prestar o concurso militar, quero fazer o concurso da EA. Como foi a sua rotina de estudo? Como você estudava? Quantas horas você estudava? Fala um pouco dessa rotina para a gente. Então, eu fiz 3 tentativas para EA. A primeira, como eu disse, foi no terceiro ano, aí eu não passei, porque foi só para conhecer. Aí, das outras 2 vezes, a primeira, eu estudava, assim, normal. Eu vou dizer que eu não tinha um cronograma de estudo. Eu simplesmente estudava
para aquilo dali e não passei. Aí, da terceira, que foi a vez que realmente, né, eu consegui passar e bem colocada, foi quando eu criei realmente um cronograma, peguei o edital, sentei para ler todas as matérias que o concurso pedia exatamente, fiz um cronograma baseado naquele edital e parei um pouco de pegar teoria, porque eu já sabia teoria, eu tinha acabado de sair aí na época Futuro VIP, né, do ensino médio, e eu já estava com aquilo fresco na cabeça. Aí eu falei assim, eu tenho que parar de pegar teoria. E comecei para a prática, principalmente provas anteriores, e foi isso. Eu fiz todas as provas anteriores que eu podia, todas que estavam disponíveis para mim, e exercício, caí dentro de exercício, estudava de manhã até a noite, acho que eu pegava mais 9 horas da manhã e terminava mais 8. Eu estudava com a minha irmã, né? Então a gente evitava se matar muito no quesito de pegar a madrugada para estudar. A gente entendia que a gente precisa de descanso também. Se a gente não tiver descanso, o estudo também não rende, né? Então a gente fazia um cronograma bem bacaninha que colocasse a gente ali focada no estudo, sem celular perto, sem nada que tirasse a nossa atenção. A gente montou mesmo um local de estudo, uma mesa que só tinha coisas para estudar, nada que desfocasse, sem televisão perto, e para focar naquilo, sem se matar, que é o que eu disse, sem ficar madrugada adentro estudando. Eu acho que se tiver certinho um cronograma, não precisa disso. Olha que história interessante, né? A primeira fui conhecer, então não havia um foco, né? A segunda, eu conheci, mas ainda não estou familiarizada de fato. E aí, assim, quando toma o segundo baque, você assim, não preciso de fato ter uma coisa organizada, né? Então, assim, já é uma lição para vocês, né? Que assim, se vocês já tiverem uma organização desde já, que é o que a gente busca sempre orientar e fazer, pode encurtar o caminho, né? Não que isso desmereça. O fato de não passar na primeira não quer dizer nada. A Marcela é uma ótima profissional agora e ninguém nem lembra disso, que ela não passou, que passou na terceira vez, né? E olha de novo, né? Voltando, acabou que medicina várias vezes é A várias vezes. Quer dizer, o caminho não é tão diferente. São concursos difíceis de modos diferentes, né? E aí você vê como a cabeça da gente, quando a gente é mais novo, pensa de um jeito e a vida nos mostra outra coisa, né? A gente vai crescendo e vai vendo que a vida vai nos mostrando outra coisa. Então, assim, olha a rotina de estudo de 10, 12 horas, que é mais ou menos aquilo que precisa, de fato, de dedicação para que você possa entrar no concurso tão difícil. E aí vem uma pergunta, né? Pô, entrei, caramba, que felicidade. Diferente de uma universidade, fiz a prova, entrei, estou lá dentro. No concurso militar, existe a prova física, né? Que exige uma dedicação também bem grande, porque com certeza você viu pessoas ali que talvez tenham passado uma colocação acima de você e que não entraram porque ficaram no teste físico. Isso é uma tristeza muito grande. Bom, você se preparou para o teste físico? Você fez alguma coisa? Ou passei e corri atrás naqueles 20, 30 dias de diferença entre a prova escrita e o teste físico? Não, eu sempre me preparei. Assim, não digo que todos os dias eu saía para correr ou treinava, porque não fazia. Mas eu aconselho, e é o que eu fazia na época, estudar e manter ali o físico. Pelo menos, se manter ativo. Eu digo isso não só para a prova que a gente faz, o teste físico, que é a prova também para entrar, mas para a vida na escola. Então, assim, a vida é muito corrida. E é correria literalmente para lá e para cá. Então, tudo que a gente faz é correndo. A gente continua todo dia lá, tem educação física. Então, assim, muita gente acaba se lesionando dentro da escola por não ter esse preparo físico. Então, assim, exatamente. Então, não pensando nem só no teste físico para entrar, mas na sua vida escolar, o ideal é já se manter ativo, já manter uma atividade física ali diária, para já ir acostumando o corpo.
não só a vida militar, né? Isso serve para a vida como um todo, né? A saúde. Para a saúde. Eu faço atividade física todos os dias, porque estou velho, você não, eu estou velho, você chega na minha idade, você vai ver que a gente não sintetiza como antes, e se não fizer, daqui a pouco você está cheio de doenças, né? A gente não está nem aqui falando sobre peso, nada disso, que não é isso que importa. Uma questão de saúde, né? De você evitar doenças e tal. E assim, e no dia do teste físico, só assim, por curiosidade mesmo, punk ou pela sua preparação você conseguiu ir bem? Como é que foi? Não, eu considero que foi bem tranquilo. Todas as partes. A única questão que eu senti um pouco foi a corrida, porque eu acho que eu corri ali próximo de meio-dia. Então, o sol já estava pegando bastante. Então, eu aconselho até, de vez em quando, dar uma corridinha, assim, quando o sol estiver firme, porque na hora eles colocam, né, para a gente ir de manhã cedo. Porém, é uma série de etapas que acaba que a corrida fica um pouquinho próximo aí desse horário um pouco crítico para o sol. Então, foi a única coisa que pegou. Mas se estiver treinando, sai tranquilo na hora do teste físico. Não tem como o nervosismo atrapalhar muito nessa etapa. Pelo menos na minha opinião, acho que de repente até essa injeção de adrenalina é bacana, né? Naquele momento exatamente. Que, né, te dá esse ânimo. Maneiro. Aí vamos lá, a gente está evoluindo. É aluna, indecisa, decidi, estudei, teste físico, passei em tudo, entrei. Entrei. Bom, como foi? Foi um baque, aquela vida de estudante militar, aquela academia militar, ou era o que você esperava? Ou seja, ou completamente diferente do que você imaginava? E se foi, você pensou em desistir em algum momento? É uma mistura, assim, do que a gente espera com coisas que a gente nunca imaginava. Então, tem toda aquela rigidez militar, aquela questão de né, se portar bem, estar sempre com o uniforme alinhado. Então, isso tudo faz parte, que é o que a gente já imagina aqui fora, esse rigor militar na escola. Ele realmente, assim, existe bastante, tá ali o tempo todo no corpo de alunos. E, assim, não pensei em desistir, não porque eu achava fácil, não é fácil, mas porque eu tinha isso muito certo na minha cabeça, de que são 2 anos, isso passa e é só aguentar firme, se acreditar em Deus, acreditar em qualquer coisa que qualquer um possa acreditar, segurar firme nisso e seguir e colocar na cabeça que qualquer um é capaz, qualquer um. Então, isso me fazia me segurar nisso, acreditar que os meus pais estavam acreditando em mim, eu deveria acreditar em mim. E, assim, desistir não passou pela minha cabeça. Até porque, imaginar tudo que eu ia deixar para trás, todo o meu esforço estudando, toda aquela coisa que eu já passei, é bem complicado, sabe? Então, esse pensamento de desistir nunca passou. Mas isso não quer dizer que foi fácil, porque não foi, não. E é maneiro também não ser fácil, né? Porque valoriza a conquista, né? É só um adendo aqui, gente. Não sei se vocês estão ouvindo o choro. É a minha filha, eu estou gravando em casa, a gente está nesse momento ainda. A gente está gravando hoje, dia 7 de abril, 18h45. Ela acabou de chegar da escola, então ela está chorando. Então, desculpa aí se vocês ouviram o choro de criança. E a minha bebê, mundo dentro da pandemia, faz isso com a gente. Mas, desculpa, eu te cortei. A gente estava falando que não valoriza, o ser difícil valoriza a conquista. Com certeza. O amadurecimento que a gente adquire é absurdo. É absurdo. Foi engraçado porque minha mãe me deixou na escola, e aí, depois da quarentena ali, porque a gente fica na escola, assim que entra, a gente fica num sistema de quarentena, né? 40 dias na escola, sem sair, sem ir na rua, só ali dentro da escola. Agora a gente está acostumado com essa ideia já. Exato. Tipo isso que a gente está passando. Aí a minha mãe fala que ela me deixou na escola e eu saí outra. Porque eu senti essa mudança, sabe? É um peso de responsabilidade que cai sobre a gente o tempo todo na escola. E isso te faz mudar. Eu senti que eu mudei um pouco nesse quesito de amadurecimento, de responsabilidade, enfim.
E é uma mudança absurda e boa que você leva para sempre. Eu tô sozinho. Valorizar as coisas, sabe? Principalmente, valorizar pequenas coisas. Eu tô sozinha pela primeira vez, né? Sem meus pais, Isso, sem ninguém isso. para me dar aquela proteção, porque até a escola, aconteceu alguma coisa, eu chego a casa e comunico com os meus pais, e óbvio, claro, perfeito, são eles que vão resolver, e é isso mesmo, né? Até aquela etapa é isso. Dali em diante, você desliga uma chave e vira outra, seja a chave do adulto, e que ninguém está preparado para isso, né? Não, Ninguém, não. apesar de do esforço dos pais em dar autonomia, em dar preparo, em dizer como vai ser, a gente só sabe de fato quando a gente sente na pele o que está acontecendo, né? E 40 dias de Marcele adulta, né? Só que sendo uma criança ainda, né? Sim, até porque, assim, para quem nunca trabalhou, que foi o meu caso, eu nunca tive uma experiência de ir para um local de trabalho, nada. Então, assim, você sair do ensino médio em um determinado momento, chegar naquela escola gigante, naquele, né? E você ficar sozinha lá na hora de você se despedir dos seus pais, você e as suas malas, com um monte de militar que você não conhece ninguém, é um pouco assustador. É um pouco assustador, mas isso faz com que a gente também tenha grandes laços lá dentro com as pessoas, porque tá todo mundo na mesma situação, tá todo mundo sozinho, e é aí que a gente encontra nossos irmãos de farda, né? Que é o que a gente costuma falar. Caraca, maneiro. Você fala com muito brilho no olho disso. E tá acontecendo com todo mundo que passou aqui. Que bom que a gente escolheu as pessoas certas, pessoas que amam a profissão. E vou falar o mantra do Felipe de todos os vídeos. Se você faz por amor, a consequência financeira é algo que vai acontecer. Então, assim, você precisa escolher algo da mesma forma que a Marcele e todas as outras pessoas que passaram aqui por enquanto. Falar com brilho no olho, né? Da felicidade que você tem em fazer isso, né? E aí, vamos lá. Começou a estudar, tem toda aquela parte de estudo. Em algum momento, você precisa escolher o que você vai fazer lá dentro, né? Porque fica muito aquela história, sou militar, beleza, mas o militar trabalha, ele tem uma atuação, né? Algumas pessoas com uma atuação mais administrativa, outras pessoas com uma atuação na área de saúde, outras pessoas na área de defesa, de fato, enfim. Em que momento você escolhe isso ali da AAA, ou seja, em que momento fica necessário que você faça escolha para que seja conduzido para isso, e o que você escolheu, você já até falou, mas reforça para a gente, por favor. Então, a escolha de vagas é baseada na prova que a gente faz do concurso. Então, é com base naquela classificação ali que a gente fez do concurso. E aí, acho que no meu foi na quarentena que a gente fez a escolha, senta todo mundo no auditório e a gente coloca, no meu caso que eu podia escolher, né, porque tem controlador, infantaria, são coisas que você já faz a prova sabendo que você vai atuar naquela especialidade. Num nichozinho, né? Num nicho, né? Isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, eu aconselho a pegar o edital e ver certinho. A opção que eu escolhi foi a opção que eu tinha lá dentro, como escolher a especialidade que eu queria. Então, eu cheguei no auditório, coloquei as 10 especialidades que eu queria em ordem, né, de preferência. E aí a primeira foi bombeiro e foi a que eu consegui efetivamente pegar. Bombeiro de aeródromo. E por quê? Por que bombeiro? Em algum momento você pesquisou isso? Como que você chegou a essa escolha que não é uma escolha tão clara assim para as pessoas? Normalmente a pessoa, controlador de voo é mais conhecido, né? Infantaria é bem conhecido, bombeiro não é tão conhecido. Depois, antes de eu entrevistar a sua irmã, eu nem sabia que existia. Para mim, pegou fogo, chama bombeiro mesmo. Chama a galera aí, vai chegar aquela galerinha com a farda creme, né? Parda ali e pronto. E como descobriu isso? Nem eu, na verdade, eu não sabia que tinha bombeiro e foi uma surpresa para mim também, quando eu peguei o edital para olhar as especialidades e vi bombeiro. Quando eu vi bombeiro de cara, eu falei, nossa, eu não imaginava que teria isso no militarismo, na Força Aérea, e já me apaixonei. Quando eu vi que tinha essa possibilidade de bombeiro, eu falei, é isso que eu quero. Já fiz a prova pensando que eu queria essa especialidade, não queria outra. Por ser uma coisa, eu gosto mais
agitado, sabe? De estar sempre treinando, de correr para lá e correr para cá. Então, além de ser uma profissão admirável, né? Por todos, Não tenho acredito dúvida. aí que é lindo demais. E aí eu queria fazer parte disso quando eu tive a possibilidade. Até que fora a UERJ, né? Que tem a prova para o bombeiro, eu tentei também uma vez. Então, assim, já era uma coisa que eu já cultivava aqui dentro, eu já admirava. Quando eu vi, eu falei, é isso. Maneiro. Então, basicamente, qual é a atuação no seu dia a dia? Então, assim, estou no meu trabalho, agora a gente está na etapa do trabalho. Estou ali no meu trabalho, cheguei para trabalhar. O que eu faço? Assim, acontece o quê? Como é o teu trabalho? Precisa acontecer uma catástrofe, você ter o que fazer? Ou existe uma rotina no dia a dia? Como é que é? Olha, existe uma rotina no dia a dia, até porque o bombeiro da base ali que tiver, da base aérea, ele vai cuidar de toda a guarnição, de toda a base. Então, o extintor, ele vai treinar brigadista daquele prédio, para caso tenha algum problema. Já tem gente treinado ali para dar os primeiros passos, né? Enquanto o bombeiro está chegando. E ele guarnece os voos. Então, a função principal a gente fica ali próximo à pista, guarnecendo o pouso e decolagem o tempo inteiro. Então, assim, na rotina, o que tem bastante é treinamento para deixar sempre os bombeiros, né, alinhados com o físico, até porque a roupa é pesada, os instrumentos são pesados. Então, tem uma rotina de instrução e essa rotina de cuidar da base, né, em si. Em quesito disso que eu falei, treinar brigadista, fazer inspeção nos extintores da base aérea, enfim, nesse sentido. Mas, diga-se de passagem, como a gente está falando já dessa parte de trabalho, no momento, eu estou aqui em São Paulo, né? Estou servindo em São Paulo, na base aérea de Guarulhos. É E só o aeroporto mais movimentado do Brasil, né? Eu vim para cá por isso. Entendi. Aqui na base, em Guarulhos, a base aérea cuidava do aeroporto internacional. O bombeiro da base aérea cuidava do aeroporto internacional. Porém, infelizmente, acho que ano passado, o contrato terminou, encerrou. E aí, com isso, no momento, estou fora de função. Então, nem estou trabalhando na área de bombeiro, eu estou, no momento, no Recursos Humanos aqui da base aérea, no prédio do comando. Então, assim, são coisas também que acontecem, é o que você falou, e é o que sempre falam na escola, né, no corpo de alunos. Nossa primeira profissão é militar, a especialidade vem depois. Então, nesse quesito, no momento, eu estou fora de função por conta disso. Mas vai acontecer, né? E Sim. em algum momento a coisa volta. Aí, vamos lá. Não sei se você lembra ou se você pode falar, mas bombeiro vive momentos de estresse o tempo todo, né? Qual foi o maior estresse ou perrengue que você já passou aí nesse tempo aí? Pode ser na época de aluna, pode ser na época já de trabalho. Então, na época de aluna, com certeza, sempre os perrengues são na época de aluna. Então, para mim, era muito complicado a parte do aquático, mas pelo frio. A piscina era muito gelada, a gente treinava numa piscina olímpica, até piscina normal. Então, assim, nessa época de frio de São Paulo, né, tinha que ter instrução, não tem jeito, e é na água. E é isso, a gente que sustente, entendeu? Então, eu sofri um pouquinho com frio, que eu fujo um pouquinho de água fria, sabe? Então, do bombeiro, acho que é a parte que eu mais peguei, assim, para mim, que tive uma dificuldade. Porque a altura eu sempre gostei, então, para o pessoal que pensa em bombeiro, tem que pensar em altura, tem que pensar em ambiente confinado, em fogo mesmo, em prática de fogo, que a gente tem, né, a quentura e tudo mais, se lidar bem com isso, e lidar bem com agir no desespero, né, agir na pressão. Era engraçado que algumas práticas que a gente tinha, que o instrutor simulava, né, pessoas acidentadas e tudo mais, a gente tinha que atender enquanto estava um monte de gente gritando na nossa cabeça, então eles simulavam bem uma situação de acidente, e é saber que tem que ter sangue frio para saber lidar nesses momentos.
E na escola é bem legal que ele consegue simular isso de uma maneira muito bacana. Perfeito. Esse treinamento psicológico é fundamental, né? Imagina, você bombeiro, entrar em pânico, acabou, né? Assim, sim. Eu vai ter entrar que em chamar pânico, o bombeiro por bombeiro. é lógico, até eu entrar em pânico normal, não tem fogo, pegou fogo, sei lá o que eu vou fazer. Pegou fogo, vou sair correndo, pegar as pessoas, vou pular pela janela, sei lá. Né? Mas o bombeiro entra naquele... Além de eu, por exemplo, eu tenho claustrofobia total. Fechou o ambiente, não tem como sair, eu tenho pânico. Poucas coisas me deixam em pânico, claustrofobia é uma. Então, assim, ambiente fechado. A roupa, assim, só realmente para a gente estar caminhando para o final. Mas está bem maneiro, que, infelizmente. Mas a roupa, de fato, protege contra a quentura, contra a questão de inalar a fumaça, que são preocupações que sempre se tem, né? Tanto com o acidentado, com as pessoas que estão ali, mas principalmente com o bombeiro, né? Porque ele precisa transitar de maneira livre e tranquila para que ele possa exercer a sua função de forma segura, né? Então, a roupa, de fato, protege contra tudo isso ou chega um momento que nem ela protege? Não, então, com relação à respiração, isso não tem problema por conta do cilindro. Então, ele envolve o rosto inteiro, uma máscara que veda isso daqui tudo. E é um cilindro que a gente carrega nas costas de oxigênio o tempo todo. Então, o risco de inalar fumaça realmente não tem, com o cilindro, né? E a roupa, assim, ela permite que a gente tenha uma aproximação bem maior do fogo para fazer o combate, né? Para realizar o combate, do que qualquer outra pessoa com qualquer outro tipo de roupa. Porém, até na minha prática de fogo que eu tive, o fogo estava tão alto que a gente sentiu um pouco da quentura até passar da roupa e sente, dependendo da temperatura, passa um pouco, mas aí a gente trabalha, recua e trabalha para trabalhar no nível ali de segurança, né? Até porque, em primeiro lugar, o bombeiro tem que estar seguro para conseguir salvar outras pessoas. Caramba. Sempre que eu penso em bombeiro, eu não consigo deixar de lembrar do World Trade Center, como é que deve ter sido aquele negócio lá terrível, né? E os caras ali dentro, né, no momento que deu, antes de desabar, né, tudo aquilo, aquele desespero, 1 milhão de andares, ali de fato, uma catástrofe terrível, né? E que essa galera, de fato, assim, enquanto tá todo mundo fugindo, esse que é a maneira do bombeiro, né? Maneiro pra gente, né? Não para vocês, mas enquanto a galera tá vindo para cá, fugindo, o bombeiro tá indo no sentido contrário, indo ao perigo, né? Então, assim, admiração total pela sua profissão, admiração total por você, muito orgulho de você ter sido nossa aluna. A única constatação ruim é que eu estou velho, mas isso é tranquilo, já estou acostumado com isso mesmo, que eu estou ficando velho, mas quero ver você assim crescendo, você está feliz com a sua profissão. Obrigado, muito, muito obrigado aí pelo seu tempo. E aí, assim, deixa uma mensagem final para a gente, para os nossos alunos que pensam em prestar concurso para EA ou qualquer outro concurso militar. O que você poderia falar para eles? Não, em primeiro lugar, eu que agradeço a vocês, a toda a equipe do Força Máxima, até porque foi a partir daí que eu comecei a mudar o meu pensamento. Então, uma dica para vocês é ouçam esses caras, porque eles sabem o que eles estão dizendo e eles mudam realmente o pensamento, eles colocam ali no caminho certo. E a dica que eu dou, que eu tenho para falar para vocês é para que acreditem, em primeiro lugar, em vocês. Porque tinha um momento que eu não acreditava em mim e foi os 2 momentos que eu não passei porque eu achava que não estava preparada. Então, acreditem em vocês. Vocês são capazes de passar. Qualquer um é capaz de passar. Se tiver foco, sentar e estudar, é possível. Então, tenham na mente de vocês que é possível e vocês conseguem, tá? Não se sabotem. Não se sabotem no sentido de pegar ali o caderno 1 horinha por dia e achar que já está tudo certo, já está tudo ganho. Não é assim. Enquanto vocês não criarem uma consciência de uma rotina de estudo e se doar aquilo, pelo menos por um período da vida de vocês, isso que é bacana, é um período da vida de vocês. Depois isso passa. Depois que tiver conquistado, fica muito mais fácil. Tá? O meu maior medo era
quando eu estava no ensino médio, meu maior medo era o que eu vou ser? Quando você passa por alguma coisa, isso já está definido. Depois, você só vai aperfeiçoando e galgando os lugares maiores. Então, é isso. É o que eu tenho para falar para vocês. Vocês são capazes e é só ter foco, só saber o que vocês querem. É uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que me pergunta foque em uma coisa, foque em uma prova. É o que eu penso, assim. Quando você atira muito para todos os lados, você não é o melhor em nada. Então, tem gente que fala, eu estou estudando para EA, para ESA, para AFA, para EPICA. Na minha opinião, eu acho que pega uma prova e seja fera naquilo. E seja o cara daquela prova. Que eu acho que assim dá muito mais certo. E é isso. Porque são perfis diferentes, né? Com certeza. Muito obrigado de novo. Gente, espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei muito. Tô até achando que eu sou o Jô Soares, né? Aquela que eu gostei pra caramba. E, Célia, muito obrigado mesmo. Um beijão, gente. Dá tchau para ele, Célia. Tchau, gente. Tchau, gente.